Eu queria convidar você a meditar conosco no Salmo 23, um salmo muito conhecido, Consolador, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Quando eu leio este salmo, eu recordo de uma história que foi contada de dois homens que leram este salmo, recitaram este salmo. Um era um ator muito conhecido e quando ele terminou a recitação do salmo, ele foi aplaudido. E o comentário era: ele conhece o salmo do pastor. Depois chamaram para recitar o mesmo salmo, o Salmo 23, um pastor antigo e aposentado, e ele leu, sentou-se e leu calmamente aquele salmo, e quando ele terminou, ele foi ovacionado de pé e disseram: ele conhece o Senhor do salmo. Quando nós lemos este salmo, ele nos fala muito mais do Senhor do salmo do que de uma experiência de recitação ou de conhecimento de alguma poesia. Este texto é um texto de poesia hebraica. Ele fala sobre um homem que era pastor de ovelhas e depois tornou-se rei, é o rei Davi. E ele foi literalmente pastor de ovelhas, e quando ele é eleito e ungido rei de Israel, ele começa a perceber que alguns cuidados que ele tinha como pastor devem ser aplicados na vida dos seus súditos quando ele era rei. Isso até porque no Oriente Médio, naqueles dias, aquela região próxima de Israel, os reis, eles eram conhecidos como pastores dos seus súditos. Eles eram conhecidos como pastores por proteger os seus súditos. Davi vê o Senhor assim, como o rei dos reis, como o rei de Israel, como aquele rei que é pastor, que sustenta, dirige e governa seu povo. E ele transfere para a sua relação com Deus aquilo que ele fazia com as suas ovelhas, os cuidados que ele tinha com as suas ovelhas. Eu queria que a gente refletisse exatamente sobre isso, o Senhor como o nosso Rei que cuida de nós. E Davi nos orienta a perceber aqui três maneiras de a gente ver esse Deus assim. Primeiro, porque esse Senhor é o nosso sustento, o Senhor é o nosso sustento, versículo 1 diz isso. Ele, sendo o nosso pastor, na verdade, no sentido original desse texto, é que quando nós temos o Senhor como nosso pastor, nós não temos falta de nada, nós não sentimos falta de nada, porque a nossa relação com Ele já nos é suficiente, Ele nos preenche de tudo. A nossa relação de amizade, a relação dele conosco, de sua paternidade, do seu pastoreio, nos faz não sentir falta das coisas desta vida. Depois a gente entende que o Senhor é o nosso guia. O versículo 2 diz isso, que Ele nos leva para junto das águas de descanso. Ele nos guia para um lugar de sustento. Ele nos guia, Ele nos conduz em segurança. Quando nós temos o Senhor como nosso pastor, nós somos guiados por Ele em total segurança. Isso conforta a nossa alma. Nós não estamos à deriva. Há um pastor cuidadoso que nos guia em segurança.
E finalmente, o Senhor é a nossa companhia. Diz o versículo 4, que ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, Ele está conosco. E porque Ele está conosco, nós não precisamos temer mal nenhum. E olha que o texto não está dizendo que nenhum mal vai nos acontecer. Está dizendo que a gente não precisa temer mal nenhum, porque nós não estamos sós. O Senhor, mesmo nos momentos sombrios, nas horas escuras, nas madrugadas da noite, na escuridão da existência, Ele está conosco. Ele é um Deus que é presente, que é solidário. E nós não precisamos temer mal nenhum, não porque ele não nos aconteça, mas porque nós podemos desfrutar da sua doce companhia. Jesus nos garantiu que nesse mundo nós teríamos aflições, e elas de fato vêm, mas nós não estamos sozinhos. Quando nós vamos para o Novo Testamento, Jesus se apresenta como esse pastor supremo. Ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Nesse tempo, queridos, de pandemia, nesse tempo de incerteza, nesse tempo de temor, nós podemos ter uma certeza de que o Senhor não nos abandonará. O profeta Isaías, predizendo a vinda de Jesus, disse que um dos seus nomes é que ele é Emanuel, Deus conosco. Eu e você, nós nunca estamos nem estaremos sozinhos. O bom pastor está conosco. Nós temos a sua doce companhia. Você não anda sozinho, você não caminha sozinho. Talvez ainda vamos amargar tempos difíceis. Talvez ainda venham notícias de tristezas. Mas nós não precisamos temer, queridos. Nós não devemos nos desesperar. Nossa mente não deve estar aturdida. Nós não precisamos estar aí desesperançosos. O Senhor é o Deus da nossa vida, o Deus de toda a existência. E mesmo na pandemia, Ele está com você. Você não precisa estar ansioso. Você não precisa estar dando ouvido às más notícias desta vida, nem ser temeroso, porque você tem um bom pastor. Um bom pastor que lhe dirige, sustenta e governe. Aquiete a sua alma, se tranquilize diante do Senhor. Não permita que sua alma esteja adoecida, mas reflita que você tem um bom pastor. E que, tendo esse bom pastor, nada, nem eu, nem você, nós sentiremos falta. Que Ele console a sua alma, que Ele lhe encoraje, que Ele lhe anime, que Ele lhe fortaleça, que Ele seja a sua doce companhia, que você se conforte e se console com isso, que você prefira o consolo do Senhor, a companhia do Senhor Jesus, do que o medo que o mundo nos tem comunicado. Que Ele abençoe você com graça dobrada, em nome de Jesus. Amém. Cristo é meu pastor, nada faltará, seja onde for, sempre guiará, ainda que eu andasse pelo vale de morte, escuridão, eu não temerei. Cristo é meu pastor, eu não temerei. Tu estás comigo, eu não temerei.
habitarei na casa do Senhor. Eu não temerei, tu estás comigo. Eu não temerei, tu és meu pastor, tu és meu pastor, meu pastor. Eu não temerei, pois tu estás comigo. Se tu estás comigo, tu és meu pastor. Se tu estás comigo, tu és meu pastor. Se tu estás comigo, tu és meu pastor. Que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações, né? Que foi exposta por meio da reflexão e da música. Que possamos viver isso, entender isso. Se você ainda não sente esse Senhor, esse pastor da sua vida, que você tenha esse privilégio de dizer a Deus: eu quero que o Senhor seja o pastor da minha vida. Eu quero esse pastoreio, esse cuidado, essa certeza desse companheiro em sua vida. Que você caminhe na certeza de que você tem um divino companheiro contigo. Vamos orar nesse instante? Paizinho querido, muito obrigada pelo teu pastoreio, pela certeza que temos de que o Senhor é o nosso pastor e de que por isso nada nos faltará. Não sentiremos falta de nada. Pai, obrigada, Senhor, pelo teu cuidado, tua condução. Obrigada, Senhor, por ser esse rei bondoso que cuida de todas as áreas de nossa vida. Obrigada por essa certeza, Senhor, e nos ajuda a lembrar disso sempre, a sentir a tua presença, Pai, especialmente nos momentos mais difíceis, que possamos ter a certeza e usufruir da tua presença maravilhosa em nossas vidas. No nome do Senhor Jesus. Amém. A gente convida você a nos seguir no Face, no Instagram, né? A ouvir, a participar dos cultos conosco, né? No YouTube, deixar seu like lá, né? Que Deus abençoe você e que você tenha o privilégio de caminhar com esse pastor da nossa vida, que é o Senhor Jesus. Beijo.